Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha opinião de classificação vocal, opinião de quem já foi regente de coral, que regi coro por muitos anos da minha vida, comecei com isso. Quando eu falo de classificação vocal, às vezes as pessoas elas me perguntam assim: mas você conhece mesmo classificação vocal? Você sabe? Sei, profundamente. Estudei por anos a fio da minha vida sobre classificação vocal. Então hoje nós vamos discutir aqui um tema muito polêmico dentro da fonoaudiologia, dentro mais ainda do ramo da técnica vocal, pessoal que dá aula de canto, principalmente quem é do canto tradicional. E eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades, algumas ideias. Logicamente, como eu sempre digo para vocês, nada do que eu digo é uma verdade absoluta. Tudo que eu falo é fruto de 22 anos de muito estudo, mas não quer dizer que eu saiba de tudo. Só dou a minha humilde opinião de acordo com o que eu estudei, que vi, que ouvi e que percebi nos meus trabalhos, com as pessoas que eu atendo aí nesses 22 anos. Trabalhei com diversas áreas de canto, vou citar aqui para vocês. Vamos conversar sobre elementos surpresa para uma voz de impacto. Vamos começar, mas da onde? Porque quem sou eu na fila do pão para falar de classificação vocal? Quem sou eu para falar mal da classificação vocal ou para falar bem ou citar a classificação como um elemento surpresa para uma voz de impacto, que é o que nós vamos falar hoje. Meu nome é Carol Menezes, eu sou fonoaudióloga, musicista, psicanalista, doutora em ciências da reabilitação. Eu venho numa trajetória nesses 22 anos de trabalho de muito estudo. Então eu iniciei com o coral, me tornei regente de coral aos 14 anos, eu já era regente de coral, porque eu fiz diversos cursos nessa idade. Eu ganhei bolsa de estudos de piano e eu tinha que pagar essas bolsas de alguma forma, então eu trabalhava em troca. Então eu me tornei, entre 14 e 15 anos de idade, eu me tornei professora de canto, professora de música, musicalização infantil, teoria musical. Eu era muito estudiosa e realmente acho que eu nasci para isso. Nasci para estar aqui falando hoje com vocês sobre isso. E regia coral, amava isso. O coral era a minha vida. Se hoje eu falo sobre classificação vocal, é porque realmente eu fui a fundo na classificação vocal até o ponto de que eu entendi que ela atrapalhava mais do que ela ajudava. Já comecei com polêmica. Porque já comecei falando um negócio aí que quem é professor de canto lírico já vai se arrepiando. O que é classificação vocal? Eu há 22 anos venho trabalhando, ensinando os cantores e as pessoas a dominar as técnicas que cantores profissionais utilizam para ter uma voz de impacto. E nessa trajetória eu entendi que a classificação mais atrapalha do que ela ajuda. Por que, afinal? As pessoas em geral, a primeira pergunta que elas fazem é o seguinte: as pessoas elas vêm perguntar, vêm para a aula de canto, vêm para a minha sessão e elas me falam assim: Carol, qual a minha classificação vocal? Na primeira sessão, geralmente. Alguns já não fazem mais isso, né? A minha fama já se estendeu aí, que eu não curto muito classificação vocal. E aí a minha resposta é a seguinte: primeira coisa, se eu classificar a pessoa na primeira sessão, se eu classificar um cantor no primeiro dia que eu trabalho com ele, essa classificação ela vai com certeza mudar. Mesmo que eu vá na linha da classificação vocal, essa classificação nunca vai ser uma classificação verdadeira, tá? Por quê? Porque se eu falo para vocês que com alguns ajustes simples a voz muda drasticamente, então se eu classifiquei a sua voz agora e trabalho ressonância com você daqui 5 minutos, a sua classificação talvez tenha mudado. Vou passar por um outro pensamento então para a gente voltar nisso daqui a pouco. A classificação vocal é uma forma de etiquetar. Como que eu classifico? Por exemplo, as coisas que estão aqui na minha mesa. Eu posso classificar de várias formas. Eu vou classificar por cor. Então eu tenho um controle branco, eu tenho um adaptador de tomada branco e eu tenho folhas de papel brancas. Aí eu vou ter
uma capinha celular vermelha, a água que é transparente e minha mesa que é preta. Então, eu classifiquei por cor. Agora, eu vou classificar as coisas da minha mesa por tamanho. Então, eu vou pegar do menor e vou indo para o maior. Ok? Eu quero classificar agora por densidade ou por maleabilidade. Pronto, por maleabilidade, tá? Maleabilidade, isso aqui é maleável? Não, não é maleável. Esse? Não, não é maleável. Esse aqui é maleável? Maleável. Então, maleáveis e não maleáveis. Vocês estão entendendo? Então, a classificação vocal, ela pode ser, a classificação de qualquer coisa pode ser de acordo com uma ideia, entendeu? A classificação vocal, a mesma coisa. Eu tenho diversos tipos de classificação vocal. Eu posso classificar a voz por extensão vocal, que é da nota mais grave até a mais aguda que a pessoa pode emitir. Eu posso classificar a voz por tessitura, que é a região mais grave até a mais aguda que a pessoa pode emitir com qualidade, conforto, brilho naquele estilo que ela quer cantar. Então, por exemplo, se for dentro do canto lírico, a tessitura vai envolver não haver quebras de registro, tá? Então, o meu grave aqui vai ser bem menor do que se eu fosse cantar popular, dentro da minha classificação vocal. Por isso, uma cantora soprano, por exemplo, geralmente ela tem uma voz a partir do dó central ali, o dó 3, para cima. Geralmente 2 oitavas e meio, depende aí da subclassificação da soprano. Ok. Eu posso classificar com cor de voz, se é uma voz mais escura, mais clara. Tem vários tipos de classificação vocal. A mais conhecida é essa por tessitura vocal. Então, quando alguém questiona o meu incômodo com classificação vocal, geralmente a pessoa nem estudou muito a fundo e acaba trabalhando só a classificação vocal pensando na tessitura, nas notas que a pessoa emite. E aí que faz uma miscelânea de classificação vocal. Por quê? Porque não foi estudar a fundo e aí não percebe que está classificando errado. Porque, por exemplo, nem faz sentido eu classificar um cantor sertanejo. Por quê? Porque dentro da região que ele vai cantar no sertanejo, ele vai ter várias quebras de sonoridade. Ele vai cantar com voz de peito, em alguns momentos ele vai fazer um falsete, alguns momentos ele entra com um registro misto ali, com predominância de peito ou de cabeça. Então não faz sentido. Por quê? Porque aí a classificação vocal, ela vem do canto lírico, ela vem dos corais. Quando eu pego um outro estilo de voz que não trabalha com a mesma estética daquilo que originou a classificação, já fica truncada, tá? Então, os cantos que não são líricos ou não vêm do canto coral, nem faz sentido classificar a voz, ok? Já momento Maísa acontecendo, meu mundo caiu. Faz sentido, então, lá na igreja eu classificar minha voz só se você for cantar no coral. É um canto coral, eu preciso classificar a voz porque eu vou dividir em naipes. Eu, como regente, né, já faz um tempo que eu optei por não reger mais, mas assim, já daqui para ali ajuda alguma igreja que trabalha com isso, faço uma montagem ali de um trabalho específico com os líderes ou até com os cantores, mas eu não acompanho como regente, né, as pessoas. Mas aí, o que acontece? Ali eu preciso dividir porque eu preciso colocar um fulano no cercadinho do contralto, outro fulano no cercadinho do soprano, do tenor, enfim. Só que é uma situação muito complicada, por quê? Porque eu preciso escolher qual é o tipo de classificação que eu vou seguir. Se vai ser por maleabilidade, por cor, por tamanho, mesma coisa na voz. Ok, decidi que eu vou classificar por tessitura vocal. Um monte de outra coisa fica fora disso. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito difícil de classificar. Quando eu entrei para cantar no coral, eu fui encaixada no contralto,
que é a voz mais grave dentre as mulheres. Via de regra, o coral ele não vai classificar a mezzo soprano, que é a do meio. Para quem não sabe sobre nada de classificação vocal, eu vou explicar. Nas mulheres, nós temos a classificação vozes mais agudas, aquelas que cantam mais, as quiriquiquias que cantam agudo, soprano. As que cantam um pouco de agudo, um pouco de grave, mezzo-soprano, e as que cantam grave, contralto. Dos homens, os agudos, tenores, os intermediários, um pouquinho de agudo, mas não tão agudo, um pouquinho de grave, mas não tão grave, barítono, e os muito graves, o baixo. Ok. Só que veja, por que eu fui classificada como contralto? Por quê? Porque eu alcançava algumas notas graves, que para aquele coral eram as notas necessárias. Então o coral, ele não vai atingir um grave, tão importante, quanto uma contralto real. E por isso, muitas vezes, um cantor que canta em outro naipe vai acabar cantando naquele, né, para se adaptar. Por quê? Porque alcança e os outros não alcançam. Mas, na verdade, eu tinha muita vergonha de cantar em público. Quando eu estava no coral, me sentia bem, aí eu cantava. E eu tinha agudos, mas na hora de classificar a voz, eu ficava com vergonha, porque a hora que você está indo para o agudo, a voz vai ficando mais evidente, aí eu parava. Não é que eu não alcançava, porque eu parava, porque eu tinha vergonha. Um belo dia, a regente estava classificando vozes, de tempos em tempos ela fazia reclassificações, porque era um coral que pegava ali a puberdade, né? Então, como existem as mudanças na puberdade das vozes, ela sempre reclassificava. E aí, naquele dia, naquela classificação vocal, eu estava com uma amiga lá fora, não tinha me classificado ainda, e aí a gente escutava a pianista subindo de tons, e a gente estava lá, e a gente ia brincando, cantando junto, brincando para quem é mais agudo. A gente não viu que a regente estava ali do nosso lado já, ela já tinha saído da sala e a gente continuou fazendo. E nós duas saímos daí do contralto, fomos para o soprano. Foi horrível para mim, porque eu não queria ser soprano. Muita gente quer ser soprano, mas a gente não queria ser soprano. E fomos parar no soprano. E para mim foi terrível, porque tinha uma visibilidade maior que naquele momento eu não estava preparada. Mas que bom que fui, porque precisei trabalhar, lidar com isso, tá? Então, o que acontece? A classificação vocal, ela está arriscada a ser mal classificada por conta de emocional, como era o meu caso, eu não queria ser soprano, eu não queria ficar em evidência, eu parava por vergonha. Ela pode ser mal classificada porque naquele dia você teve um refluxo durante a noite e estava com a voz mais grave, porque suas pregas vocais estavam mais inchadas. Você pode classificar erroneamente uma pessoa porque a mulher, por exemplo, no período pré-menstrual ou menstrual, você está com edema, ela não consegue afinar tanto numa região mais aguda, mais difícil de controle, foi mal classificado. Então, classificação vocal, ela nada mais é que pegar você, colocar dentro de um cercadinho e pôr uma etiqueta. A partir daquele momento, você é aquilo ali que está naquela gaveta. Fui identificada, Então, eu me estruturo daquela forma. Automaticamente, se você é classificado como soprano, você passa a acreditar que você não consegue cantar grave, porque você é soprano. E muitas pessoas, erroneamente, acabam falando para você, isso profissionais, inclusive renomados, professores de canto, fonoaudiólogos, que você, que é soprano, não pode cantar grave, senão você vai perder agudos. Isso é a lorota das Américas. Eu fico revoltada com uma lorota dessa, porque eu escuto isso, mas direto, de professor de canto bom, teoricamente bom. Eu fico revoltada, por quê? Porque ele aprende aquilo, compra aquela ideia e transmite aquilo para os seus alunos. O contralto acaba achando que é uma subclassificação, que é um absurdo, porque realmente pessoas que têm uma voz grave belíssima, o que canta agudo às vezes não tem. Eu acho lindíssimo pessoas que têm aquela voz grave, mas aí a pessoa fica achando que é uma subclassificação. Já escutei
cantores coralistas que cantavam em contralto falando: meu sonho é ser soprano. Gente, que absurdo! Que bobagem! Mas que bobagem! Porque cada um tem uma beleza na sua voz. Aí a pessoa fica achando que ela é uma subclassificação e que ela não pode cantar agudo, que ela não consegue. E aí, o conteúdo que a gente viu ontem de trocas de ressonância entra lindamente. Por quê? Porque a pessoa tá lá no contralto, ela habitua a cantar sempre numa região ressonantal. Sempre cantando numa região ressonantal, uma região do crânio que vibra sempre a mesma, porque ela nunca passa daquelas frequências. Quando ela começa a ir um pouquinho mais pro agudo, ela não consegue, ela aperta, a ressonância que ela está utilizando não é para aquelas notas, não é um pouquinho mais, é só para aquelas mais graves. E aí o que acontece? Não fica bom, ela para. Mas, momento muito importante, eu tenho músculos para o grave e músculos para o agudo. O músculo do agudo, vou falar de novo, presta atenção. O músculo do agudo, que faz você cantar agudo, não fica nas pregas vocais. O músculo do agudo fica fora das pregas vocais. Aqui, ó, no pescoço. Olha o bichinho aqui, ó. Bem aqui, ó. Ou seja, ele fica fora. Ah, mas então é por isso que o povo canta assim? É porque o povo tem problema, tá? Não tem que cantar assim pra acionar ele, não. Que é aí que não aciona mesmo, tá? O músculo do grave é uma das camadas das pregas vocais. Faz parte do corpo das pregas vocais. Então, veja só. O músculo do agudo não está nas pregas vocais. E eu tenho um músculo pro agudo e um músculo pro grave. Então, quer dizer, se ele é músculo, se eu fizer exercício para o músculo do grave, mesmo que eu seja soprano, que teoricamente nasci para cantar agudo, eu posso ter graves? E se eu sou contralto, só canto grave, nasci para cantar grave, se eu marombar o músculo do agudo, eu posso ter agudos? Sim, eu posso cantar o que eu quiser. Então, por que eu abomino classificação vocal? Porque quando você se classifica, automaticamente você se permite ser colocado dentro de uma caixinha, tampar a caixinha e colocar uma etiquetinha em você, seja lá agudo, grave ou qualquer coisa assim. Você se apega a essa verdade e acaba não conseguindo fazer outras coisas. Por quê? Porque emocionalmente você acredita nisso. Porque você se limita a uma crença limitante terrível. 2, porque a tua musculatura para de trabalhar para o contrário. Então você fica fortalecendo só aquela região. E 3, porque a tua ressonância, você perde o caminho. Você esquece como chegar nessa outra região. Então você vai automaticamente abrir essa região. Sobre os instrumentos, porque o que eu escuto muito é, mas Carol, quando a gente trabalha com instrumentos, a gente tem uma classificação vocal, uma classificação instrumental de região, certo? Certo. A gente vai ter sempre ali em cada instrumento uma região que ele vai ter maior brilho e maior conforto. Violino vai ter a região onde ele toca, soa mais bonito. Na hora de compor as músicas, esses compositores, arranjadores de instrumentos de orquestra, eles sempre colocam dentro daquela região onde esses instrumentos tocam mais bonito. Beleza. Então, por que na voz não tem? Tá. Então, o que eu quero dizer para vocês? Dentro das músicas que a gente está acostumado a escutar, no sertanejo, no MPB, as músicas dos corais, do grave até o agudo, essas regiões, elas podem ser feitas por qualquer pessoa. Por quê? Porque são notas passíveis para a voz humana. Diferente dos instrumentos que eles têm o máximo de elasticidade ali, o máximo de tensão, o corpo humano ele é diferente. O corpo humano ele aceita outros tipos de trabalho. Não posso comparar as pregas vocais, antigamente chamadas de cordas vocais,
com as cordas de um instrumento, como antigamente se era comparado. Hoje eu preciso entender que o instrumento vocal, ele é passível de outras influências, né? De hormônios. Então, se eu tiver menstrual ou pré-menstrual, tem uma alteração. No período de vida hormonal, puberdade, menopausa, o que mais que influencia? Hidratação. Se eu fizer beber pouca água, não estiver bem hidratada fisicamente, eu vou ter menor elasticidade, eu vou ter uma rigidez maior da minha mucosa, uma série de coisas, tá? O corpo humano ele vai funcionar de uma forma diferente dos instrumentos. Por mais que essa classificação vocal ela seja herdada dessa classificação instrumental, ela tem um parentesco, vamos dizer assim, eu não posso comparar com isso, tá? O que acontece? A gente pega e faz um trabalho de... Eu nunca cantei no agudo. Fiz a troca ressonantal certa, ok. Na hora eu abri uma região de agudos que eu não conhecia. Só que jeito que vai ser essa região de agudos? Fraquinha. Porque eu nunca cantei ali, ou porque eu cantei muito pouco, tá? Então, nessas regiões... eu vou precisar fortalecer. Então, eu primeiro abro esses agudos e depois eu firmo eles através de fortalecimento muscular. Se são graves e se são músculos diferentes, eu consigo sim trabalhá-los. Arranca essa etiqueta de soprano, de meso, de contralto, larga isso pra lá. Se você for classificado como meso, soprano ou barítono, pior ainda. Porque é um tarde, eu sou mezzo-soprano, então eu consigo um pouquinho de agudo, mas um pouquinho de grave. Gente, tem exercício para tudo isso. Tem exercício para ir para o agudo onde você quiser lá na China, exercício para descer nas profundezas do grave, tem exercício para fortalecer a tua musculatura para você ter potência. Sai da caixa. Vocês estão acreditando no que as pessoas estão falando. Ah, mas o professor lá, o regente do coral, ele é ótimo, daí não quer dizer que ele estuda isso, ou fica estudando sempre a mesma coisa. Se a gente não estudar fisiologia vocal, se a gente não estudar coisas para abrir a nossa mente, se eu ficar estudando sempre a mesma linha de pensamento, eu nunca vou sair da caixa. Se eu ficar estudando canto lírico a minha vida inteira, eu vou sempre achar que aquilo ali é o certo, que é só aquilo que existe. E eu vou esquecer que tem um leque de coisas enorme que eu posso estudar. Agora, quando eu vou para fisiologia vocal, que é um dos pilares fortíssimos do meu curso online, quando eu vou pensar na técnica vocal associada à fisiologia, por quê? Eu preciso de potência. Que músculo eu preciso trabalhar? Qual exercício eu preciso trabalhar? Qual a fisiologia do exercício? Ou seja, quantidades de repetições que eu preciso fazer? Se eu não pensar exatamente nisso, eu vou ficar na caixa a minha vida inteira. Mas eu não vou deixar, porque eu saí da caixa e eu venho de uma formação estritamente forte no canto coral. Nada contra canto coral, acho lindo, acho lindíssimo um coral bem cantado. Mas para quem quer ser cantor solista, a classificação vocal, ela te limita profundamente. Então, o elemento de surpresa para uma voz de impacto é sair da caixa, é deixar para lá a classificação vocal e entender que se eu quero cantar agudo, eu fortaleço o músculo do agudo. Se eu quero cantar grave, eu fortaleço o músculo do grave. O que eu faço? Fico rouco. Precisa melhorar seus ajustes vocais. Se você está ficando rouco durante o uso da voz ou depois de cantar, é porque você está cantando errado. Alguma coisa está errado. Mas a minha voz é linda, todo mundo elogia. Não quer dizer, o fato de as pessoas amarem sua voz ser linda, não quer dizer que o ajuste está correto. Às vezes você está fazendo uma coisa que te atrapalha na saúde vocal. E aí você vai continuar fazendo. Mas se eu mudar o meu ajuste, não vai mudar o som da minha voz? Não necessariamente. Pelo contrário, você, na verdade, vai ter mais facilidade de fazer aquilo que você faz força para fazer. E a tendência é ter cada vez mais beleza. Porque, por exemplo, o trabalho de ressonância faz você amplificar sua voz sem esforço.
O trabalho de ressonância faz você produzir mais harmônicos, faz você ter uma voz mais cheia, mais bela e trabalhar com os timbres vocais de acordo com o que você quiser, na hora que você quiser. Então você cria um domínio vocal que você nunca teve.